Olá, eu sou o professor Idenberg Ordosgoit da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, nós vamos tratar dos determinantes. Os determinantes podem ser usados desde o simples cálculo de um sistema de duas equações lineares com duas incógnitas, a um cálculo complexo de uma função de onda de muitos corpos na mecânica quântica. É interessante notar que quando surgiu a mecânica quântica no início do século passado, os determinantes já existiam há centenas de anos. A matemática já estava toda preparada, apenas esperando o desvendar dessa nova física. É por isso que eu digo que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 5. Determinantes. Segunda parte, onde vamos abordar as propriedades dos determinantes e determinante de matriz quadrada de ordem n. Então vamos analisar as propriedades dos determinantes. Primeira propriedade: um determinante não se altera quando se trocam as linhas pelas colunas correspondentes. O que dizemos com isso? Dizemos que o determinante da transposta de uma matriz é igual ao determinante da própria matriz. Vamos ver como isso acontece. Então vamos tomar aqui o determinante de terceira ordem. O determinante de terceira ordem é suficiente para nós demonstrarmos todas as propriedades do determinante. Ele tem todas as características necessárias para fazer a demonstração das suas propriedades. Então nós sabemos que um determinante de terceira ordem é dado por essa expressão onde tem uma parte vermelha e uma parte azul. E nós encontramos esta equação a partir da solução de um sistema de equações, de três equações lineares com três incógnitas. Bem, então vamos definir a matriz transposta desta matriz que nós estamos utilizando para obter o determinante. A matriz transposta de A é quando nós trocamos as colunas pelas respectivas linhas, como estou mostrando aqui simbolicamente. Eu troco AIJ por AJI. Eu inverti a ordem entre as colunas e as linhas. Então, fazendo isto para esta matriz A, nós encontramos o determinante da transposta, ou seja, trocamos cada linha da matriz de cima pela sua respectiva coluna. Então, por exemplo, aqui nós temos a linha A11, A21, A31, que é exatamente a coluna de cima, A1, A21, A31. Depois, a segunda linha, A12, A22, A32, corresponde à segunda coluna da matriz de cima, A12, A22, A32. E a última linha da matriz de baixo, A13, A23 e A33, corresponde à última coluna da matriz de cima, A13, A23 e A33. E nós queremos determinar, nós queremos calcular o determinante desta matriz de baixo. Ou seja, nós queremos calcular o determinante da transposta de A, da matriz transposta de A. E nós fazemos da mesma forma como nós fizemos para o caso aqui de cima. Nós vamos utilizar aquela regra de Sarros e encontramos que o determinante é dado por essa expressão aqui.
Então, o determinante é dado por expressão onde tem a parte em vermelho e a parte em azul. Agora, analisando os dois resultados, o de cima e o de baixo, nós verificamos o seguinte: este termo é igual a este termo aqui é exatamente igual a este que está aqui, e este termo é igual a este. Olhando para a parte azul, este termo é igual a este é igual a este e este é igual a este. Portanto, daí nós concluímos que o determinante da transposta da matriz A é exatamente igual ao determinante da própria matriz A. Esta é a conclusão que chegamos com base na primeira propriedade. Segunda propriedade: se todos os elementos de uma fila, ou seja, linha ou coluna, são nulos, o determinante é nulo. Então vamos tomar aqui o determinante de terceira ordem da matriz A. Bom, e agora vamos considerar que uma das linhas ou uma das colunas seja nula. Bom, nós sabemos o seguinte: cada termo dos 6 produtos que aparecem nesta equação tem apenas um e somente um elemento da linha I ou da coluna J. Por exemplo, este produto aqui, primeiro produto, eu tenho A11, A22 e A33. Eu tenho apenas um elemento de uma linha ou de uma coluna. Por exemplo, aqui, A21, A32, A13. Eu só tenho elementos, um elemento para cada linha ou para cada coluna. Eu não tenho nenhum termo aqui em que um desses produtos tenha 2 elementos da mesma linha ou da mesma coluna. Bem, isso quer dizer também o seguinte, que em cada termo deste que aparece aqui, nos 6 termos, desses 6 produtos que nós estamos vendo aqui, 3 produtos na cor vermelha e 3 produtos na cor azul, né, sempre participa um elemento, sempre participa um elemento de cada linha ou de cada coluna. Muito bem, se sempre participa um elemento de cada linha ou de cada coluna, é claro, se uma das linhas tem os seus elementos nulos, ou uma das colunas tem os seus elementos nulos, é claro que em cada produto deste vai aparecer um zero, de maneira que o resultado total vai dar zero, porque neste termo aqui vai aparecer um zero, neste termo vai aparecer um zero, aqui também, e em todos os termos em azul também aparecerá um número zero. Portanto, com isso nós mostramos que se uma linha ou uma coluna possuir os seus elementos nulos, o determinante é nulo. Então, o determinante é nulo para situações em que todos os termos de uma linha ou todos os termos de uma coluna forem nulos. A terceira propriedade: multiplicando ou dividindo todos os elementos de uma fila por um número, que significa fila, linha ou coluna, o determinante fica multiplicado ou dividido por esse número. Então vamos pegar aqui o determinante de terceira ordem da matriz A e vamos multiplicar uma linha por um número que eu estou chamando de lambda. Então multipliquei a primeira linha, por exemplo. Poderia ser a segunda ou a terceira linha, ou então poderia ser a primeira coluna, a segunda ou a terceira coluna. Muito bem, se eu multiplico uma linha por um número, o que vai acontecer? Como esses 3 números vão sempre aparecer em todos os produtos, esses 3 números vão aparecer em todos os produtos, o que vai acontecer? Onde tem lambda 1, onde tem A11 vai ficar multiplicado por lambda, onde tem A13 vai multiplicar por lambda, e onde tem A12 vai multiplicar por lambda. A mesma maneira ocorre com a parte em azul, onde tem A13
é multiplicado por lambda, onde tem A11 fica multiplicado por lambda, onde tem A12 fica multiplicado por lambda. Agora nós podemos colocar o lambda em evidência. Podemos colocar o lambda em evidência, vai ficar isso menos isso. Mas o que está dentro do colchete, é exatamente a expressão aqui de cima. A parte vermelha menos a parte azul. Ou seja, o que está dentro do colchete é o determinante de A. Então nós dizemos que isto aqui é exatamente igual a lambda vezes o determinante de A. Portanto, quando nós multiplicamos qualquer linha ou qualquer coluna por um número, que eu estou chamando aqui de lambda, o resultado vai ser que o determinante da matriz A vai ficar multiplicado também por lambda. A quarta propriedade. Um determinante muda de sinal quando se trocam os elementos de duas filas, ou seja, quando se trocam os elementos de duas linhas ou duas colunas, conservando-se a ordem de seus elementos. Bem, então partindo novamente do determinante de terceira ordem. E vamos fazer o que o enunciado está dizendo. O determinante muda de sinal quando se trocam os elementos de duas filas, linhas ou colunas, conservando-se a ordem de seus elementos. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar, os elementos de duas colunas. Vamos trocar os elementos da coluna 2 pelos elementos da coluna 1 e vice-versa. Lembrando que o primeiro índice é a linha, então nós temos a linha I e a coluna 2, e aqui nós temos a linha I e a coluna 1. O I pode ser 1, 2 ou 3. O I é esse índice, pode ser 1, 2 ou 3. Então, para todas as linhas, 1, 2 e 3, nós vamos trocar as respectivas colunas. Então, vamos fazer o seguinte. Quando nós trocamos as respectivas colunas, o que vai acontecer? O que era a coluna 2 passa a ser a coluna 1. E o que era a coluna 1 passa a ser coluna 2. Então, o que vai acontecer? Esta parte, que aqui em vermelha, nós temos A1, A22 e A33. Ela vai passar a ser, novamente, nós vamos trocar o 2 da segunda coluna pelo 1. Então, aqui ficou A21. Nós vamos trocar o 1 aqui da primeira coluna pelo 2 da segunda coluna. É o que está aqui. Por exemplo, nós vamos trocar aqui o 2 da segunda coluna pelo 1 da primeira coluna. É o que vai ficar aqui. Vai ficar A1, 1. Então, para cada uma das linhas, I, esse I pode ser 1, 2, 3, nós vamos trocar 2 por 1 e vice-versa. Então, com isso, o que está em vermelho aqui passa a ficar azul. Ou seja, este termo que está em vermelho passa a se transformar no termo azul. E vice-versa, o termo que está em azul passa a ser escrito como o termo em vermelho. Então, com essa troca da coluna 2 pela coluna 1 e vice-versa, nós trocamos o que é vermelho passa a ser azul e o que é azul passa a ser vermelho. Agora voltemos aqui para a representação do nosso determinante. Eu vou trocar agora o vermelho pelo azul, o azul pelo vermelho e vou colocar o sinal negativo em evidência. Quando eu coloco o sinal negativo em evidência, o vermelho fica positivo e o azul fica negativo. Dentro do colchete, o que nós temos? O que nós temos dentro do colchete é exatamente o que está aqui na primeira linha. E o que está na primeira linha é o determinante de A. Então nós ficamos com o seguinte resultado, que quando nós trocamos as duas colunas, o determinante de A vai ficar igual menos isto que está aqui, que é o próprio determinante de A. Então, com isso, chegamos à conclusão que quando nós trocamos duas colunas, uma pela outra,
o determinante de A troca de sinal e passa a ter este sinal que está aqui. Vamos à quinta propriedade. Um determinante que tem duas filas, ou seja, duas linhas ou colunas, idênticas é nulo. Então temos aqui o determinante de terceira ordem. E podemos fazer ou duas colunas idênticas ou duas linhas idênticas e mostrar que esse resultado aqui dá zero. Então vamos pegar essas duas colunas e vamos dizer que elas são idênticas. Vamos supor que elas sejam idênticas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dizer que para todas as linhas, a linha 1, a linha 2, a linha 3, a coluna 2 é igual à coluna 1. Os elementos da coluna 2 são iguais aos elementos da coluna 1. Então, com isso, o que vai acontecer? Este termo que está em vermelho, quando eu utilizar que todas as linhas, todos os termos das linhas 1, 2 e 3 da coluna 2 são iguais aos respectivos termos da linha 1, linha 2 e linha 3 da coluna 1, este em vermelho passa a ter esta forma aqui. Passa a ter esta forma, porque onde tinha A12, eu coloquei A11. Onde tinha A22, eu coloquei A21. E onde tinha A32, eu coloquei A31. Ficou escrito desta forma que está aqui. Da mesma maneira, a parte em azul passa a ser escrito desta forma, onde eu substituí A12 por A11, A22 por A21 e A32 por A31. Agora vamos substituir esses valores em cima. Nós vamos ter o seguinte. O que nós vamos ter? Quando eu substituo este vermelho aqui no lugar do vermelho e o azul no lugar do azul, e vou subtrair um com o outro, o que nós temos agora? Nós temos que este produto aqui, que tem uma linha inclinada para a direita, é exatamente igual a este último produto azul. Esse produto em vermelho, que tem a linha inclinada para cima, o que vai acontecer? Ele é exatamente igual a este primeiro termo em azul. E este último termo em vermelho, marcado com X, é exatamente igual ao termo em azul no centro. De maneira que esses termos se cancelam e o determinante é nulo. Portanto, quando nós temos duas colunas idênticas ou duas linhas idênticas, o determinante da matriz é zero. E vamos para a última propriedade, a sexta propriedade. Um determinante que tem duas filas proporcionais é nulo. Vejamos como isso acontece. Nós temos aqui um determinante de terceira ordem e vamos considerar duas linhas ou duas colunas proporcionais. Então, vamos considerar que essa coluna, a segunda coluna, seja proporcional à primeira coluna. Com isso, eu vou escrever, no lugar de escrever A12, eu vou escrever A12 é igual a lambda vezes A11, A22 é lambda vezes A21 e A32 é lambda vezes A31. Ou seja, a segunda coluna é igual à primeira coluna multiplicada por um número, por lambda. Portanto, a segunda coluna é proporcional à primeira coluna. Agora façamos o cálculo do determinante desta matriz usando a regra de Sarros. Quando fazemos isto, nós encontramos este determinante aqui. Muito bem. Onde tem A12, A22 e A32, eu vou substituir respectivamente por lambda A11, lambda A21 e lambda A31. Fica escrito desta forma, tanto a parte em vermelha como a parte em azul. Bem, agora, substituindo esses valores, né, na equação, agora
Agora nós encontramos que determinante de A vai ser igual lambda, coloquei o lambda aqui em evidência nos dois termos, lambda vezes essa parte vermelha menos lambda vezes a parte em azul. E de novo nós vemos que esse primeiro termo em vermelho é igual ao último termo em azul. O termo do meio em vermelho é igual ao primeiro termo em azul. E o último termo em vermelho é igual ao termo do centro em azul. Portanto, esse determinante de A é exatamente zero. Então, quando nós temos uma coluna proporcional à outra ou uma linha proporcional à outra, o determinante dessa matriz é sempre nulo. Agora vamos aos determinantes de matriz quadrada de ordem n. Começando com a decomposição do determinante nos seus cofatores. O que nós vamos fazer neste item? Nós sabemos resolver, calcular um determinante de ordem 3, determinante de terceira ordem, usando a regra de Sarros. A regra de Sarros ela é aplicada apenas para determinante de terceira ordem. Agora, se nós quisermos resolver, calcular um determinante de quarta ordem, não é possível usarmos diretamente a regra de Sarros. E o que nós fazemos? Nós reduzimos este determinante de quarta ordem para uma combinação de determinantes de terceira ordem. E a partir daí, usamos novamente a regra de Sarros para determinante de terceira ordem e, com isso, nós calculamos o determinante de quarta ordem. Bem, e isto serve para um determinante de ordem n. E para fazer isso, nós utilizamos os cofatores que vamos definir agora. Vamos considerar, então, o determinante de terceira ordem, dado por uma matriz de terceira ordem. O determinante de segunda ordem é em função de uma matriz de segunda ordem. E nós podemos escrever o determinante de uma matriz de terceira ordem nesta forma. E nós queremos transformar este determinante de terceira ordem em uma combinação de determinante de segunda ordem. Ou seja, nós queremos transformar um determinante de ordem 3 para um determinante de ordem 3 menos 1, que é a ordem 2. E a mesma coisa faremos para a ordem 4, transformando um determinante de ordem 3. O determinante de ordem 5, transformamos num determinante de ordem 4. Vamos ver como isso acontece. Então vamos partir deste determinante de ordem 3, que nós conhecemos o resultado, que é dado por isto que está aqui. E este resultado nós obtivemos a partir da solução de um sistema de equações lineares com 3 equações e 3 incógnitas. E nós vimos também que, como este resultado aqui é bastante difícil de memorizar, nós utilizamos uma regra chamada regra de Sarros para reproduzir mnemonicamente este resultado que obtivemos do cálculo de um sistema de equações lineares com 3 equações e 3 incógnitas. O sistema de segunda ordem, nós vimos também resolvendo um sistema de equações lineares com 2 equações e 2 incógnitas, encontramos este resultado aqui. Um sistema de primeira ordem seria algo como isto aqui, que sairia desta equação. Por exemplo, AX é igual a U, X é igual a U sobre A. Ora, só tem solução
única para x se o A for diferente de zero. Se o A for igual a zero, dá infinito, fica indeterminado o valor de x. Portanto, o A que aparece aqui nesta equação é simplesmente o determinante. No caso, determinante de ordem 1. Bem, então aqui, por exemplo, nós temos esses números. Cada um desses números aqui eu poderia pensar que é um determinante de ordem 1. Então nós estamos escrevendo aqui o determinante de ordem 2 em termos de um produto de determinante de ordem 1. Bom, mas o que nós queremos fazer é o seguinte. Nós queremos escrever esse determinante de terceira ordem como uma combinação de determinantes de segunda ordem. Se nós fizermos isto, determinarmos o determinante de terceira ordem em termos do determinante de segunda ordem, daí nós podemos usar o mesmo procedimento para calcularmos o determinante de quarta ordem em termos dos determinantes de terceira ordem. Em seguida, podemos fazer também o cálculo do determinante de quinta ordem em termos dos determinantes de quarta ordem que já foram calculados anteriormente. E assim, sucessivamente, até chegarmos a um determinante de ordem n qualquer. Muito bem. Então, voltemos para cá, para o determinante de terceira ordem, que é dado por esta expressão que está aqui. Agora, observemos o seguinte. Nós já vimos que os termos que aparecem no determinante, esses produtos, nós temos 6 produtos aqui. Em todos eles, aparece só um termo de cada linha ou de cada coluna. Em todos eles. Então, por exemplo, aqui nós temos esta linha. A linha A11, A12 e A13. Então, nós observamos, por exemplo, que o A1 aparece neste termo. O A12 aparece neste termo aqui. O A13 aparece neste termo que está aqui. Então, os 3 termos positivos cada um deles contém um desses elementos da primeira linha. Da mesma maneira, os 3 termos negativos também, cada um deles vai conter um desses termos da primeira linha. Então, o que nós podemos fazer? Então eu vou iluminar de vermelho a primeira linha e observo o seguinte, que o A1, esse termo aqui, A1, aparece aqui, A1, e aparece também aqui no lado negativo, A1. Então eu vou colocar em evidência. Então o A1 vai ficar A22 menos A33 vezes A33 menos A23 vezes A32. Agora vamos olhar aqui o termo A12. O termo A12, ele aparece aqui na parte positiva e também aparece aqui na parte negativa. Então vou fazer A12 em evidência e eu vou ficar A12 vezes A2133 menos A2331. E olhando aqui o termo A13, nós vamos observar que ele aparece aqui, neste termo, e também aparece aqui na parte negativa. Vou colocá-lo em evidência e vai ficar assim, A21, A32 menos A22, A31. Então, a partir do determinante de terceira ordem, eu estou colocando esses termos da primeira linha em evidência, nessa expressão, e obtive esse novo resultado aqui. Agora observemos o seguinte. Então eu tenho, para cada linha, para cada termo da primeira linha, eu tenho o valor do termo vezes este termo que está dentro do parênteses. O A12 e o termo que está dentro do parênteses. E o A13 está aqui com o termo dentro do parênteses. Bem, esse termo que está aqui, observando, esse termo que está aqui, nada mais é do que A1 vezes este determinante de segunda ordem. Por quê? Porque este determinante de segunda ordem é A22 vezes A33, que está aqui, menos A23 vezes A32, que está aqui.
Quando nós observamos esse segundo termo, nós temos que isto aqui vai ser A12 vezes A21 vezes A33, o produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária, menos A23 vezes A31. E este último termo fica assim. Nós temos A13 vezes este determinante, que é dado pelo produto desta diagonal principal, A21 vezes A32, menos o produto da diagonal secundária, A22 vezes A31. Então, o que nós estamos observando? Nós temos aqui o determinante de terceira ordem e estamos escrevendo este determinante de terceira ordem naturalmente como uma combinação de três determinantes de segunda ordem. E esses três determinantes de segunda ordem estão multiplicados por um número. Que número é este? São os elementos da matriz, anterior, da primeira linha, A1, A12 e A13. Isto que fizemos aqui com a primeira linha, poderíamos ter feito com a segunda ou com a terceira. Nós vamos encontrar o mesmo resultado para os determinantes. Muito bem. Então, a partir do determinante de terceira ordem, que está aqui, nós colocamos em evidência os termos que são comuns. Por exemplo, o A1 é comum a esses dois termos, o A12 é comum a esses dois termos e o A13 é comum a esses dois termos. E com isso, nós reescrevemos este determinante em termos da combinação de três determinantes de segunda ordem multiplicados pelos respectivos termos de entrada, elementos de entrada do determinante de terceira ordem. Bem, com isso, o nosso determinante de terceira ordem é igual a esta combinação de três determinantes de segunda ordem. Então, com isso, nós temos o determinante de terceira ordem escrito em termos de uma combinação de determinante de segunda ordem. Como isso foi feito? Naturalmente, a partir deste determinante de terceira ordem, que foi obtido da solução de um sistema de três equações lineares, com três incógnitas. Muito bem. Então, em resumo, nós temos que o determinante de terceira ordem passou a ser escrito desta forma, como uma combinação de determinantes de segunda ordem. Agora veja o seguinte, aqui tem uns que estão positivos e outros estão negativos. Por exemplo, esse aqui está positivo, esse está negativo, esse aqui está positivo. Vamos resolver essa questão da seguinte forma. Vamos pegar o número -1 e elevar a um expoente que é dado pela soma dos índices. Por exemplo, aqui os índices são 1. Então, vou pegar -1 e elevar a um expoente dado pela soma dos dois índices, 1 mais 1. É claro, 1 mais 1 é 2, -1 elevado ao quadrado é 1, portanto fica positivo. Esse segundo termo, o que seria? É A12 vezes -1 elevado à soma dos dois índices, 1 mais 2. E de fato, quando nós fizermos -1 elevado a esta soma é 3. -1 elevado a 3, como o 3 é ímpar, o -1 vai dar negativo. -1 elevado a 3 dá negativo, então fica o negativo que está aqui. Nesse último caso, nós vamos ter -1 elevado à soma dos dois índices. Quais são os índices? 1 e 3. Então, -1 elevado a 1 mais 3. Ora, 1 mais 3 é 4, é um número par. -1 elevado a um número par é mais 1. Então, ficou positivo. Então, os sinais que aparecem aqui, nós podemos representar simplesmente pelo número -1 elevado a um expoente que é dado pela soma dos índices do A. Por exemplo, A1, então fica 1 mais 1, A12 fica 1 mais 2 e A13 fica 1 mais 3. Então, com isso, nós resolvemos o problema desses sinais que estão aparecendo aqui,
e nós podemos escrever de uma forma mais geral possível, né, o determinante de uma terceira ordem em termos dos determinantes de segunda ordem. Então nós podemos dizer que o determinante de terceira ordem pode ser dado por uma soma de determinantes de segunda ordem com seus respectivos pesos que estão aqui. Esse aqui tem esse peso, A1 vezes esse fator. Esse aqui é 1, 2 vezes menos 1 elevado a 3 e A1, 3 vezes menos 1 elevado a 1 mais 3. Bom, então temos o seguinte. Nós temos que o nosso determinante de terceira ordem pode ser escrito como uma combinação desses determinantes que estão em azul aqui. Quem são esses determinantes que estão em azul? São determinantes de segunda ordem. Bom, agora vamos ver de onde eles saíram em relação a este determinante de terceira ordem. Como é que nós podemos localizá-los aqui? Também nós não vamos decorar quem são esses elementos de entrada aqui, que é muito complexo decorar algo assim. Então vamos fazer de uma forma também mnemônica, para lembrarmos facilmente como é que nós construímos cada um desses determinantes de segunda ordem. Então veja o seguinte, esse primeiro caso, por exemplo, nós vamos observar que ele saiu daqui. Ó. Nós pegamos A1, então eu vou eliminar, neste determinante, eu vou eliminar tanto a linha como a coluna que contém o elemento de entrada A11. Quando eu elimino a linha e a coluna que contém o elemento de entrada A11, o que me sobra é esta parte em azul, que é exatamente este determinante 2 por 2 que está aparecendo aqui. Quando nós vamos para este outro caso aqui, de onde saiu esse determinante que está aqui? Da mesma maneira, esse determinante saiu daqui. Ó. Eu eliminei a linha e a coluna que estão em amarelo, onde está contido o elemento de entrada 1, 2. Então esse elemento de entrada 1, 2, ele pertence a esta linha amarela e a esta coluna amarela. Então eu eliminei esta linha e esta coluna amarelas e sobraram essas duas colunas em azul. Essas duas colunas em azul, juntei e coloquei aqui. Então, este determinante de segunda ordem saiu deste arranjo que está aqui. E, finalmente, este último termo, de onde ele saiu? Então, o que nós fazemos? Aqui temos o A13. Então, nós vamos pegar a linha e a coluna que contém o elemento de entrada A13 e vamos eliminá-las. Quando nós eliminamos esta linha com esta coluna, sobrou isto que está em azul. Então, isto que está em azul é este determinante de segunda ordem que está aqui. Então, de forma mnemônica, nós escrevemos este determinante de terceira ordem em termos de determinante de segunda ordem da forma que está aqui. Nós pegamos, o primeiro termo vai ser A11 vezes esta parte que está em azul, né, multiplicado por este número que está aqui, menos 1 elevado à soma dos dois índices, 1 mais 1. Depois, o segundo termo, eu vou pegar de quem? Vou pegar de A12 multiplicado por este número, que é menos 1 elevado à soma dos dois índices, vezes essa parte em azul que sobrou, que é isso que está aqui. E o terceiro, pego o A13, multiplico por este número, que é menos 1 elevado à soma dos dois índices, e repito aqui embaixo exatamente esta matriz que está aqui em azul. Então esta é a forma mnemônica para nós escrevermos este determinante de terceira ordem em termos de uma soma de determinante de segunda ordem, onde os elementos de entrada desses determinantes de segunda ordem, todos eles pertencem ao determinante de terceira ordem. Bem, aí isso que está aqui, entre as linhas pontilhadas, é que nós chamamos cofator. Cofator, que é o que interessa
nesta seção que estamos estudando agora. Muito bem. Então, este cofator nós vamos chamar de A11 com A maiúsculo. Então, o que está entre as linhas pontilhadas, nós chamamos cofator desse termo A11. Esse cara aqui, nós chamamos de cofator, né, de A12. Ele é o cofator deste número A12 e vamos representar pela letra A em maiúsculo com o subíndice 12. E este aqui nós vamos chamar de cofator deste termo A13 e vamos representá-lo pela letra A maiúsculo com subíndice 13. Então, essas são as definições dos cofatores. Com isso, em resumo, nós temos que o determinante de A é igual a A11 vezes esse cofator, mais A12 vezes este cofator, mais A13 vezes este cofator, né? Onde o cofator A1 é dado por isto, o cofator A12 é dado por isto, e o cofator A13 é dado por isto. E desta forma nós temos que o determinante A é a soma de A1 vezes o cofator A1, mais A12 vezes o cofator A12, mais A13 vezes o cofator A13. Então, com isso, nós reduzimos o cálculo de um determinante de terceira ordem para uma combinação, né, de determinantes de segunda ordem. Nós fizemos isto utilizando a primeira linha do determinante de terceira ordem, mas poderíamos ter feito fazendo a segunda linha ou a terceira linha. Da mesma maneira, nós podemos fazer este cálculo utilizando, por exemplo, a primeira coluna, ou a segunda coluna, ou a terceira coluna. No final, o resultado é o mesmo. Eu utilizei a primeira linha simplesmente porque é mais fácil desenhar, demonstrar. Bem, então vamos fazer agora o caso da decomposição do determinante nos seus cofatores de ordem N. Na ordem N. Então vamos supor que eu tenha aqui um determinante de uma matriz N por N. E eu quero decompor este determinante nos seus cofatores. O que isso significa? Eu vou escrever esse determinante de uma matriz N por N com uma combinação de determinantes de matrizes N-1 por N-1. Quer dizer, uma ordem inferior a esta matriz aí. Como fazemos isso? Bem, então nós pegamos, por exemplo, vou pegar este elemento aqui de entrada, A1. Então eu vou dizer A1, coloco aqui, vezes menos 1 elevado à soma dos dois índices, 1 mais 1, e coloca aqui ao lado o determinante da matriz que sobrou quando nós eliminamos a linha amarela e a coluna amarela. Ou seja, eliminamos a linha e a coluna que contém esse elemento de entrada A1. O que sobrou foi o que está aqui. E colocamos aqui. Agora nós podemos fazer a decomposição correndo ao longo desta linha ou correndo ao longo desta coluna. Tanto faz, o resultado vai dar no mesmo. Então, vamos correr ao longo desta linha aqui. Quando nós corremos ao longo da linha, agora nós vamos somar com A12, que está aqui, vezes esse número, menos 1 elevado à soma dos dois índices, que é 1 mais 2, multiplicado por este determinante, que é dado pelos elementos de entrada da matriz que sobrou, quando nós eliminamos a linha amarela e a coluna amarela que contém o elemento de entrada A12. E vamos continuar. Vamos agora passar para essa terceira coluna. Então nós escrevemos A13 vezes menos 1 elevado à soma dos dois índices, 1 mais 3, multiplicado por este determinante. E quem é este determinante? Este determinante
é o determinante anterior subtraído da linha e da coluna que contém o elemento de entrada A13. Nós continuamos, pontinhos, e vamos tomar agora o elemento de entrada A1N da primeira linha. Então nós temos mais pontinhos A1N vezes menos 1 elevado à soma desses índices, 1 mais N, vezes esse determinante que resulta do que sobrou do determinante de ordem N quando nós subtraímos a linha amarela e a coluna amarela que contém o elemento de entrada A1N. Então, esta é uma expressão geral para, conhecendo os elementos de entrada de uma matriz N por N, o determinante desta matriz pode ser reduzido a uma combinação de determinantes de matrizes de uma ordem inferior. Aqui nós temos uma matriz de ordem N e aqui nós temos uma combinação de determinantes de matrizes de ordem N-1 por N-1. Então vamos ao teorema de Laplace. O que diz o teorema de Laplace? O determinante de uma matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2 é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila, linha ou coluna qualquer pelos respectivos cofatores. Então é exatamente isso que acabamos de fazer. Nós temos o determinante desta matriz de ordem n por n. Nós podemos utilizar qualquer linha ou qualquer coluna para determinar os cofatores e fazer a combinação, né, desses cofatores e com isso determinarmos o determinante desta matriz n por n em termos dos determinantes de uma matriz n-1 por n-1. Então, com isso, nós temos, por exemplo, nós podemos seguir nesta linha azul, né, e determinar e encontrar que o determinante de A é dado por isto que está aqui. Ou nós podemos utilizar esta coluna amarela e encontrar que o determinante desta matriz A é dado por esta soma que está aqui. De uma forma, andando na linha azul ou andando na coluna J, nós encontramos o determinante desta matriz A, que são exatamente iguais. Então vamos agora a um exemplo. Vamos resolver este determinante de quarta ordem, usando esse teorema de Laplace. Como fazemos isto? Nós vamos, por exemplo, percorrer esta linha. Poderia ser a segunda, ou a primeira, ou a quarta, ou então poderia ser a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira ou a quarta coluna. Vamos caminhar nesta linha amarela aqui. Bem, então com isso nós pegamos esse primeiro elemento de entrada da linha. E vamos dizer que o determinante vai ser igual. Este primeiro elemento de entrada, 0, vezes menos 1 elevado à soma dos índices deste elemento aqui. Ora, este elemento, o 0, ele pertence à terceira linha e à primeira coluna. Então, o que vai aparecer aqui? A terceira linha é 3, mais a primeira coluna é 1. 3 mais 1. Vezes esse determinante, que é dado pela matriz que sobrou, né, quando nós retiramos a coluna amarela e a linha amarela que contém o 0. Então, ficou menos 2, 3 e 1, está aqui. 3, 0 e 2, está aqui. E 1, menos 2 e 3, que está aqui embaixo, nesta ordem. Bem, seguindo em frente, agora nós temos aqui o elemento de entrada 2. Vamos colocar ele aqui, vezes menos 1 elevado à soma dos índices correspondentes a esse elemento.
Quais são os índices desse elemento? Bom, esse elemento aí pertence à linha 3, a terceira linha e a segunda coluna. Então, terceira linha e segunda coluna vai ficar 3 mais 2, vezes o que sobrou quando nós subtraímos a coluna amarela e a linha amarela, que contém o número 2 que está em vermelho. Sobrou isso, 4, 3, 1, coloquei aqui, menos 1, 0 e 2, coloquei aqui, e menos 3, menos 2 e 3, que coloquei aqui nesta ordem. Vamos para a quarta coluna. Então, nós temos 1 vezes menos 1 elevado à soma dos índices. Quais são os índices? O número 1, em vermelho, ele está na terceira linha e na terceira coluna. Então, é 3 mais 3 vezes isso que está aqui. O que é isto? São os elementos de entrada da matriz que sobrou quando eliminamos o que está em amarelo. Então, 4 menos 2, 1, primeira linha, menos 1, 3, 2, segunda linha, menos 3, 1, 3, terceira linha. Finalmente, aqui na quarta coluna, nós temos 5 vezes menos 1 elevado à soma dos índices. Quais são os índices? O 5 está na terceira linha e na quarta coluna. Então, vai ser 3 da terceira linha mais 4 da quarta coluna, vezes esse determinante. O que é esse determinante? Esse determinante é o determinante da matriz que sobrou quando nós subtraímos a linha amarela e a coluna amarela. Então, ficou 4 menos 2, 3, está aqui, menos 1, 3, 0, está aqui, e menos 3, 1, menos 2, está aqui. Bem, então agora nós temos determinantes de terceira ordem. E esse determinante de terceira ordem, nós sabemos resolver. Nós podemos resolvê-los usando a regra de Sarros. Com isso, nós transformamos este determinante de quarta ordem como uma combinação de determinante de terceira ordem. E cada um desses determinantes de terceira ordem nós sabemos resolver usando a regra de Sarros. Então, usando a regra de Sarros, vou fazer o seguinte: nós temos que D é 0 vezes isso, menos 2 vezes isso, mais 1 vezes isso, menos 5 vezes isso. Já colocando os sinais, esses sinais saíram daquele parâmetro lá, do número menos 1 elevado à soma dos índices de cada cofator. Bem, com isso nós temos esse termo aqui desaparece porque é multiplicado por 0. Vai sobrar este. Este termo aqui, o determinante de terceira ordem, aqui, ele é encontrado usando a regra de Sarros, que dá 9. Aí eu encontro esse determinante aqui também usando a regra de Sarros, que é 42. E, finalmente, eu encontro este determinante também usando a regra de Sarros, que é 4. Agora eu substituo. O valor deste determinante eu coloco aqui em cima, 2 vezes 9. Deste determinante eu coloco aqui em cima, fica 1 vezes 42. E desse determinante eu coloco aqui em cima, fica menos 5 vezes 4. Com isso eu tenho que o determinante da quarta ordem vai ser 0, menos 2 vezes 9, mais 1 vezes 42, menos 5 vezes 4. Com isso encontro que o determinante de quarta ordem é exatamente 4. Muito bem. Então, com a aplicação do Teorema de Laplace para cálculo de determinante de uma matriz de ordem n maior ou igual a 2, nós concluímos este tópico determinantes do curso online Matemática para a Universidade.